Yes, Italy and Monza is always an emotional and highly charged experience, but this year has been something very special indeed. You've seen an extract from a very sad, disheartened and seemingly disillusioned Nigel Mansell announcing his retirement, and just in case that short extract gave you any impression that he was retiring simply because he hadn't been able to get the money he wanted, he went on to say that had been the situation until after the Hungarian Grand Prix. But since then, he felt that the relationship with the team had irretrievably broken down and that he had no option but to retire. I and a lot of other people hope that, as in 1990, he will change his mind. He was talking to Ron Dennis of McLaren at some length yesterday, and I'm optimistic that we will be seeing Nigel in a car next year, although what car it would be, and for that matter, whether it would be on this side of the Atlantic or the other, I don't know. But James, what do you think? Well, I mean, first of all, I think it's just a great shame, both for Nigel personally and for Grand Prix racing, because Grand Prix racing can ill afford to lose such an exciting driver, one who always gives of his best, who's always racing hard, and that is a great shame. It's a sad moment for the Williams team, but really this has come about as much by the fact that we've got one dominant team, and that of course is the Williams team, who run two cars, and we've got three top drivers vying hard as they can for a position in that team. And whilst I think both sides, I mean, to some extent, the unfortunate thing about this whole affair is that both Williams would have liked to have had Nigel in the team, and I think Nigel would have liked, as he has said, to have been in the team next year. He's still hungry for Grand Prix racing and hungry for wins, and of course he is, and hungry to defend his championship. But and whilst both sides, I think, have handled negotiations badly and they've made their mistakes, the fact of the matter is, if Nigel hadn't stuck out for fairly spurious extracurricular demands early on and been awkward over money, he really should have been signed up and settled into the seat safely for next year in April, or at the latest by May, when before Senna, who we look at now, had come on the scene. He didn't come into the equation until the Hungarian Grand Prix, and really one has to say that the fault must lie mainly at Nigel's feet, but it doesn't alter the fact that it's a great pity. Now, on the brighter side, Nigel has, of course, retired once before, and he's not retiring from racing altogether. He's considering going to America to race, and I think, and I sincerely hope, that if a good offer comes along for him, we'll see him back in a Grand Prix car next year. Williams say that the chapter, as far as they're concerned, is not yet finished. The book is not closed, and that's Berger's car being pushed off the grid. And Jonathan's got news of what's going on with Berger's car. Yes, I'm afraid the unfortunate Gerhard Berger has come victim again of a mechanical problem. I've just spoken to Ron Dennis, and Berger's V12 Honda engine has a problem developing, they think, so they're going to start Berger in the spare car, which will mean he will have to start from the pit lane. Yes, they have time to get the spare car out onto the grid. It'll means he's got to start a little bit cold, but to these drivers that's not too much of a problem. They'll probably put those warm tyres onto the spare car, because they've already done a couple of laps. They've been properly scrubbed onto the circuit, and he should be able to run that pretty much from cold. There's a bit of bumping and boring, and they're a bit slow through the first couple of corners here, which gives them a chance to get a feel of the car. And these Grand Prix drivers only need a couple of corners to get comfortable in the spare car. But back to Nigel Mansell, as I say, Williams have not, according to the team, the business with Nigel Mansell, as far as they're concerned, is not over. They made him an offer as he was, or apparently they sent a message to him as he was settling down to make that announcement that you saw earlier. And he's certainly been talking to the McLaren team. So fingers crossed, let's hope that we do see him back in a Grand Prix car next year. And even if we don't, and he goes to America, I'm pretty sure Grand Prix racing, there will be opportunities for him in '94. And that would be good for all of us if we see him back.
Well, Gerhard Berger's bad luck is good luck for Michael Schumacher, the brilliant winner of the Belgian Grand Prix, because that's one less car in front of him. He's starting 6th on the grid when the race begins. Nigel Mansell's dander is well and truly up. Before he made that retirement announcement, we had the half-hour warm-up this morning. And when I tell you that Nigel in qualifying was 0.6 of a second faster than Ayrton Senna, but in the warm-up this morning he was 2 seconds faster than the second fastest car, and this is the wild card for this race in my opinion, because the second fastest car in the warm-up this morning and the third fastest car in qualifying was Jean Alesi in a Ferrari, which has been worked on a great deal this season, and the work that Harvey Postlethwaite and his people seem to have done on the car is at last paying off. Alesi was a joy to watch in practice. Mansell in pole position alongside Senna. Second row, as you can see, Alesi behind Nigel Mansell. Then Riccardo Patrese is 4th. Berger is, of course, off the grid now. Schumacher starting from the 3rd row by himself. Ivan Capelli well up in the second Ferrari, and Thierry Boutsen in the Ligier, although he was slow this morning. Martin Brundle is, as you can see, there next to Bertrand Gachot. Johnny Herbert is down in 13th position in the Lotus, unhappy with the setup. Incidentally, the 2 Dallara Ferrari cars are going much better this morning than they did in qualifying. And Michele Alboreto, who's starting 16th on the grid in the Footwork Mugen car, was 8th fastest this morning in the warm-up. Very experienced driver, of course, and very much on his home ground, ex-Ferrari driver here at Monza. And this is a comparatively short race by Grand Prix standards, 53 laps, that's 191 miles. But the average speed is going to be getting on for 150 miles an hour. And there is frantic action down here in the McLaren pit because the spare car was actually set up for Senna. We've got 10, 12 mechanics scurrying around, changing pedal settings, changing steering wheel, the seats. There's a lot of action going on there before Gerhard Berger is going to be in the car, but he should still make it, I'm sure. Other news, of course, is that everybody here is on the standard B control tyre. There is nobody. Goodyear haven't in fact brought any different tyres, but the key issue here for the teams, because of the very high track temperature, it's 45 degrees on the tarmac down here, the teams have had to cure the tyres properly, and this means that they need to run them for 3 to 4 laps, hard on the circuit, and then let them cool down, and then go through that cycle again, and that toughens the tyres up. Finally, we've got Schumacher, who's in his spare car. He's chosen that just this morning, in fact, after the morning's warm-up, preferring the handling of that particular one. Yes, and it really is a lot of work to change a cockpit to fit from Senna. A vocês, amigos da Globo de todo o Brasil, bom dia. Estamos em Monza, Itália, cidade situada a 15 quilômetros ao norte de Milão. Tempo quente, gostoso, e daqui a alguns momentos, o início da 13ª prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1, que tem Mansell e Senna na primeira fila, Alesi e Patrese na segunda fila. Tem a tradição de Monza, completa 70 anos, tem Berger e Schumacher na terceira fila, tem Capelli e Boutsen na quarta fila. Ganhar em Monza vale muito. O mais tradicional, o mais antigo dos autódromos ainda em utilização na Fórmula 1. Tem Hakkinen, tem Morbidelli, Herbert e Leto na 7ª fila, Comasi e Alboreto na 8ª fila, Berlingen, Criar na 9ª fila. Você vai acompanhando o grid de largada do Grande Prêmio de Monza. Uma vitória aqui é demais. E ainda a guerra dos bastidores e a expectativa de muita emoção. Daqui a pouco a gente volta, em definitivo, com o Grande Prêmio de Monza. Para você, sobre você, toda hora, tudo a ver. Voltamos para Monza, agora em definitivo, e você vê a placa de 3 minutos para o início do Grande Prêmio de Monza. A gente lembra a situação do Campeonato Mundial com o campeão Nigel Mansell, mas a briga pelo segundo lugar é quente. Nigel Mansell tem 98 pontos,
Ricardo Patrese, 44, Schumacher, 43, Ayrton Senna, 36, Gerhard Berger, 24, Martin Brundle, 21, Alesi, você vê Capelli, enquanto o Alesi tem 13 pontos, Mika Hakkinen, 9, Michele Alboreto, 5, Andrea de Césares e Eric Comas, 4, Karl Wendlinger, Ivan Capelli, aí 3 pontos cada um, Pierluigi Martini e Johnny Herbert, 2 pontos cada um, e o Bertrand Gachot, 1 ponto. Nigel Mansell, hoje de manhã, declarando insatisfeito com as negociações, o movimento nos bastidores desde o Grande Prêmio da Bélgica esquentou demais o ambiente da Fórmula 1. Daqui a pouco o Reginaldo fala disso para você. Nigel Mansell conquistou a sua pole de número 11. Nigel Mansell, campeão do mundo, 8 vitórias em 92. Aí Ayrton Senna, o segundo no grid. Ao lado de Mansell, tricampeão do mundo, esse seu GP de número 138. E Ayrton Senna com mais possibilidade de ir para Williams. Na segunda fila, Ricardo Patrese fica à direita de Jean Alesi. A sensação Alesi que esquentou a galera da Ferrari ontem com este terceiro lugar. Na terceira fila, Berger e Schumacher. E o brasileiro Maurício Gugelmin largando na última fila, faltando 1 minuto. Reginaldo Leme, a expectativa para o Grande Prêmio de Monza. É sempre uma grande expectativa, de muita disputa, muita briga, quando se vê Ayrton Senna e Nigel Mansell largando na primeira fila. É uma largada muito difícil, porque 300 metros depois dessa largada, que é uma reta, tem uma freada forte, tem aquela dupla chicane, e que os carros entram em fila indiana. Então, a ganhar essa posição, a ponta nessa largada, é uma coisa muito importante para a estratégia da corrida, principalmente porque é uma corrida curta, uma corrida que dura 1 hora e 15 minutos. Uma corrida muito veloz, uma das mais velozes do campeonato, e essa disputa de Senna e Mansell, que a gente sabe deverá ser bastante emocionante, principalmente depois dos últimos acontecimentos, embora o Mansell tenha hoje dito definitivamente que abandona a Fórmula 1. Mais tarde a gente entra em detalhes a esse respeito. A expectativa para a volta de apresentação que começa. O circuito de 5.800 metros tem 3.600 com 4 retões de altíssima velocidade e 2.200 com 4 curvas bem velozes e 3 chicanas, variantes de freagens fortes e decisivas. Essa é a primeira variante. Depois, a curva grande, o curvão de 450 metros, aí no pedaço do helicóptero aqui e ali, a Ferrari. Esse curvão está em sexta, depois 550 metros de reta, máxima velocidade, e uma freagem forte de sexta para segunda, chegando na variante Rodia. Ali a variante Rodia. Essa redução de sexta para segunda. Uma reta, aumento de velocidade, uma retomada com uma 4ª velocidade, depois a primeira de lesmo. Você vê a primeira de lesmo. Aí a 5ª, a segunda de lesmo, também à direita, a curva com 150 metros. Essa curva é vital, porque é importante entrar forte e sair forte nela. A esquerda de Serrágio. Precedendo a variante Ascari. O circuito de Monza, de 70 anos, completando exatamente este mês de setembro. Veja o grande público presente. A variante Ascari, a tribuna maior ali na variante Ascari, a parábola, esta curva parabólica, em 4ª, em 5ª, a chegada, aí o ponto de máxima velocidade na linha de chegada. Carros vão se alinhando e a expectativa na largada para a primeira variante. Primeira chicana logo à frente. Você vê Nigel Mansell. Atrás. Ayrton Senna já indo um pouco à direita. Vai chegando lentamente Nigel Mansell. Berger já está no lugar dele. É a terceira fila. Ele não larga na terceira fila
porque ele precisou ir para o boxe, então ele larga do boxe depois que todos os carros passarem. Mansell e Senna na primeira fila. Mansell vai chegando, Senna já está no lugar dele. Mansell vai chegando agora. A primeira variante com tomada à direita. Preferência à esquerda de Mansell. Alesi para trás e atrás. Berger e Schumacher. Expectativa. Lá no fundo, as últimas posições do grid vão se definindo. O Martini Katayan, Nasbet Van Poli, Maurício Gugelmin. Primeiro a bandeira verde lá do fundo. Veja o lugar vazio de Gerhard Berger. Logo atrás de Alesi. Aí a bandeira verde, fiscal checando, tudo certo no grid. Expectativa para a largada. Primeiro sinal vermelho. É o Grande Prêmio de Monza 1992, sinal vermelho. Sinal verde, começa o Grande Prêmio de Monza. Largou bem Alesi. Largou bem Alesi. Mansell é o primeiro, Alesi é o segundo. Berger ficou, esperou a chance, Senna é o terceiro. Senna tenta a recuperação da primeira chicane espetacular. Olha só quantas freadas, quantas fritadas. Mansell é o primeiro, Senna recupera o segundo lugar lá no prato, na garra. Para trás é o quarto. Que largada impressionante no Grande Prêmio de Monza da primeira chicana. E o Berger largou do boxe. Você vê, Mansell, Senna e depois Alesi, Patrese, Schumacher, Capelli, Butsen, Brandel. Primeiros instantes do Grande Prêmio de Monza. A 13ª prova do Mundial de Fórmula 1 ao vivo para você na Globo. Veja como o Mansell tenta forçar e Senna consegue acompanhar o ritmo. O terceiro Alesi, Patrese. E a largada excepcional do Capelli também. Veja como o Senna tenta acompanhar. Aí sendo completada a primeira volta. Mansell saindo da parabólica, Senna agora também. Alesi, Patrese tentando passar. Olha o Alesi, já passou. Alesi tenta a recuperação. Mansell, Senna, Patrese, Capelli, Butsen, Hakkinen, Brandel, Herbert, Comas, Neto, Morbidelli. E Schumacher saindo do boxe. Problema com Michael Schumacher. Manda na primeira volta. Aí Mansell, Senna acompanhando. Uma largada forte, fortíssima. Alesi o terceiro, Patrese era o terceiro. Patrese agora o terceiro, olha lá. Alesi e Capelli, as duas Ferraris. Veja só, o Senna, Patrese, Capelli, Butsen, Hakkinen. Reginaldo Leme, que largada, hein? Veja só no replay. Bom dia, amigo da Globo. Realmente uma largada excepcional do Senna. Você revê como o Alesi foi muito bem no momento do sinal verde. Mas o Senna fez uma das melhores largadas desse ano dele e superou o Alesi na freada da chicane. Encostou no Mansell e aí a coisa se tornou normal, aquilo que se espera, com a Williams vendendo mais, a McLaren em segundo, voltamos ao vivo, o Alesi em terceiro, mas logo superado por Patrese, o que também é esperado, e o Schumacher que acaba entrando no box na primeira volta, provavelmente por algum pneu estourado. O Berger largou do box, tem uma explicação, o seu carro não se apresentou bem no momento de alinhar, aliás isso não é nada raro na carreira do Berger, pelo menos esse ano, ele teve que voltar e pegar o carro reserva do Senna, que estava ajustado para o Senna. Então até se ajustar o carro para ele não deu tempo, ele teve que largar do box. 6 primeiros aí, Mansell, Senna, Patrese, Alesi, Capelli, bem a Ferrari e Butsen. Depois Hakkinen, Brandel, Herbert, Comas, Lito, Gachot. Aí a parada da Footwork e é o Suzuki. Para ele acabou a história. Suzuki estava em 18º lugar. Agora o 18º é de Martini. Depois o Berger.
que ele está em 20º, Naspet Gugelmin, 23º. Aí você vê no replay o Suzuki na freada, deu a rodada, depois o choque lateral, a batida forte com a footwork número 10, Yaguri Suzuki. E agora volta a pé pro boxe. Das duas, uma, ou ele levou um toque de leve ali por trás, ou então quebrou a suspensão, porque ele rodar assim, ele rodar assim na reta, sem mais nem menos, é muito estranho. Schumacher até agora, último colocado. Ele está a 12 segundos do Katayama. Maurício Gugelmin é o 23º. Uma boa largada de Gugelmin, superando 3 carros logo na largada. Está todo mundo colado ali no fim. Takimi, Naspet, Gugelmin e o Katayama. Na frente, Mansell. Já abrindo em relação a Senna. Veja Nigel Mansell. Olha o Senna ali atrás. Variante Ascari. Atrás é o terceiro, Alesi o quarto. Nigel Mansell na variante. Veja o traçado dele seguro. E o Ayrton Senna. Pelo jeitão, Ayrton Senna tentando recuperar, tentando restabelecer contato com o Nigel Mansell. Enquanto isso, Ricardo Patrese vai se aproximando do brasileiro. Capela é o quinto. Alesi, o quarto. Vamos ver como é que eles estão virando. Mansell, volta mais rápida. 1:26.013. Acabou de estabelecer a volta mais rápida. 1:28.013. O Senna virando 1:29.075. Volta mais rápida de Nigel Mansell. Atrás também virando abaixo de 1:29. 1:28.687. Olha aí a confirmação da volta mais rápida de Nigel Mansell. E o Patrese virando mais abaixo de 1:29 vai se aproximando de Senna. O Alesi para trás, todos virando acima de 1:30. Alesi e o Capelli. O Alesi fez o que pôde, né? Ele deu show nos treinos oficiais e na largada conseguiu uma boa largada nos primeiros 300 metros. Mas daí em diante ele está realmente fazendo o que o carro permite. Aí o Nigel Mansell vai liderando já com 4 segundos, quase 4 segundos. Para ser preciso, o computador acusa 3 segundos e 76 centésimos. E olha como o Patrese lá ao fundo já deu para ver como ele vai se aproximando de Ayrton Senna. Nigel Mansell, que hoje declarou depois do warm-up, onde ele foi muito bem e conseguiu abrir 2 segundos em relação a Alesi, foi o segundo melhor tempo do warm-up. Nigel Mansell, 39 anos, desde o Grande Prêmio da Áustria. Veja só a diferença de Mansell para Senna, como vai abrindo. 4 segundos, 414 milésimos. Mas o Mansell, desde a sua estreia na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Áustria. Olha aí, vai parando Olivier Griard. Pneu direito furado. Dianteiro, olha ali na frente. Olivier Griard. Mas o Mansell desde o Grande Prêmio da Áustria de 1980. Na Fórmula 1, 12, 13 anos. 177 grandes prêmios, 29 vitórias. O campeão de 92. Conseguiu igualar o recorde de Ayrton Senna de 8 vitórias na mesma temporada da Nigel Mansell. Ele reclamou de tudo, não gostou da movimentação dos bastidores, das negociações e declarou termos dele. Aliás, apelido que ele ganhou aqui em Monza, o Leão para. A declaração do Mansell foi principalmente baseada numa mudança de atitude do Frank Williams. O Mansell disse que estava desapontado porque o Williams acertou verbalmente a renovação do contrato com ele. Após o Grande Prêmio da Hungria, após, olha aí, a saída do Olivier Griard, que acabou furando o seu pneu do lado direito dianteiro. Então o Mansell, que disse que o Frank Williams tinha acertado com ele verbalmente a renovação do contrato após o título mundial conquistado na Hungria, no domingo da Hungria, na quarta-feira recebeu um telefonema em que a história era toda diferente, ou seja,
confirmava realmente o interesse, mas diminuindo pela metade o salário, porque disse que o novo teto da Fórmula 1 era esse. Inclusive jogando contra Mansell as declarações do Senna de que correria de graça pela equipe Williams. O Mansell não aceitou a redução e as negociações continuaram por esse tempo todo. Ele se sentiu desapontado e disse que realmente não aceitava. Agora, o curioso de tudo isso foi que durante essa fala do Mansell na sala de imprensa perante os jornalistas de todo mundo, chegou um representante da Williams, cochichou no ouvido dele. Ficou claro o que ele disse, nós temos inclusive gravado pela TV Globo, ele dizendo que para o Mansell parar com as declarações, que o dinheiro já estava ok. Então a sua pedida salarial, o Frank Williams tinha mandado dizer que concordava. O Mansell estava no meio da sua entrevista, ele hesitou um pouquinho, parou, pensou, falou, não, eu vou continuar para provar que o dinheiro não é tudo nessa negociação, e realmente comunicou a sua decisão de abandonar a Fórmula 1. Isso tudo você vai ver no Fantástico, em reportagem especial feita aqui com exclusividade aqui em Monza. Sai um campeão do mundo, mas volta um tricampeão do mundo, Alain Prost, como no futebol. Sevilha praticamente por 10 bilhões de dólares vai contratando Diego Maradona. E as consequências dessa saída do Mansell para o Senna é que serão discutidas daqui para frente. Se isso melhora a sua condição de ir para a Williams ou não, porque tem aquela história do veto do Prost, que já tem contrato assinado, e uma série de coisas que serão discutidas daqui para frente, mas de qualquer forma já existe a vaga que não existia. Alesi apertando o seu ritmo, já virando a marca de 30. Brundle também. Vai volta a volta, melhorando o seu rendimento, Martin Brundle. Brundle é o sexto, Capelli o quinto, Alesi o quarto, Patrese o terceiro, Senna o segundo, está a 5 segundos de Nigel Mansell. Olha o Herbert. E Gerhard Berger. Gerhard Berger numa recuperação impressionante. Gerhard Berger vai se recuperando, volta a volta. Nós já estamos na volta de número 8. E a corrida de recuperação de Gerhard Berger vai se tornando espetacular. O Berger realmente vem andando muito, ele acaba de superar o Alboreto e já está na 13ª colocação. Ele que largou do box, quer dizer, depois do último. E o Mansell vira abaixo de 1,28. 1,27,834. De novo dele, a volta mais rápida. E abre 6 segundos em relação a Ayrton Senna. Patrese Colin Senna está a 7 décimos de segundo do brasileiro. Alesi é o quarto, a 8 segundos de Patrese. Capelli perto de Alesi, as Ferraris, uma perto da outra. Capelli é o quinto, Brundle está perto de Capelli, também é o sexto. Hussein, Herbert, Thomas, Leto, Cacho, Morbidelli, Gerhard Berger. Já colando em Morbidelli, Gianni Morbidelli, que é o 12º, Berger o 13º. Aí Nigel Mansell e a confirmação da volta mais rápida. 1,27,834 milésimos. Grande Prêmio de Monza, ao vivo para você. Clube você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Samoa. Linha Fiat 93. Bilco. Bliss. E Brahma Chopp. Você viu Ayrton Senna. Ele é o segundo colocado a 6 segundos de Mansell. Mansell nesse ritmo. Agora acaba de completar a volta de número 9. Com 1,27,301. Volta a volta, ele vai estabelecendo a volta mais rápida. Mansell vai imprimindo um ritmo forte nesse começo do Grande Prêmio de Monza. 1,27,301. 1,27,301. E o Gugelmin. Eu estou procurando aqui no computador a posição do Gugelmin. Ele é o 21º. Ele já passou o Katayama. Mas eu dizia que Mansell virou 1,27,301. Senna também virando abaixo de 1,29. E olha o Gerhard Berger. Partindo para cima do Morbidelli.
Você vê o austríaco com a sua McLaren de número 2. Ele largou do box, esperou todo mundo passar e agora não está esperando para passar todo mundo. Já é o 13º Gerhard Berger e vai para cima do Morbidelli. Aí ele tem uma fila boa para passar. E o Morbidelli, o Gachot, o Lento. Depois a situação com o Herbert vai ficar um pouco mais difícil. Herbert, que é o 8º colocado. Agora o Suzuki voltando a pé, cabisbaixo, foi o primeiro a largar o Grande Prêmio de Monza. Mansell agora segurou um pouco o ritmo, fez 1:27.755, 4 décimos a mais que a sua última volta. Já Ayrton Senna aperta 1:28.306 e o Berger já colando no Morbidelli. Olha só o Berger, vai para um lado, vai para o outro, aí ao ponto de freada ele respeitou. Senna é o segundo a 7.8, 7 segundos de 8 décimos de Nigel Mansell. E olha o Berger brigando pelo 12º lugar. Colou, foi para a esquerda, na finta, na freada depois. Gerhard Berger, agora é o 12º colocado, deixa a Morbidelli para trás. Corrida de recuperação que está chamando a atenção da gente, essa de Gerhard Berger. Que vive aqui um momento especial para ele. Ele vai se sentindo em casa como contratado para 93 da Ferrari. Acho que ele está muito à vontade mesmo, porque desde os treinos ele já vem sendo festejado pela torcida como novo piloto Ferrari. E a pista de Monza, olha aí o replay na ultrapassagem que ele vai realizar sobre o Morbidelli na freada da chicane. A pista de Monza propicia isso, uma corrida de recuperação, porque ela é uma pista reta, veloz. Ela, para você ter uma ideia, dos 5.800 metros de extensão da pista, 3.600 são de reta. E as curvas, salvo essa chicane, são de alta velocidade. Então, realmente, ele pode tirar essa diferença sem grandes problemas de tráfego. E vem fazendo uma bela corrida, é claro. Mas o Mansell não sossegou, não. O Leão, se na primeira puxou um pouco o pé, nessa ali já estabeleceu uma volta mais rápida. A de número 11 está aí Nigel Mansell, líder da prova. 1:27.114. Aperta o ritmo. Senna, a confirmação para você, quase 240 quilômetros de média. Senna, Patrese, Alesi, Capelli e Brandel, 6 primeiros. Veja só, Gerhard Berger, 11º colocado. Numa corrida de recuperação impressionante. Veja só na repetição. A gente vê a briga do Brandel com o Capelli. E aí, nessa ultrapassagem, valeu para Martin Brandel, 5º lugar. Veja o carro dele agora, ao seu lado. Abre para a direita, cruza a reta de chegada, ali o ponto de chegada, já superando a Ivan Capelli, Martin Brandel. Mansell completa a volta de número 12, Roberto Cabrini. Pois não, Luiz Alfredo. Eu conversei com o Ayrton Senna um pouco antes da corrida começar e a respeito dessa declaração do Nigel Mansell encerrando a sua carreira na Fórmula 1. Senna disse que essa declaração não significa necessariamente que a sua situação, a situação do Ayrton Senna com a Williams esteja definida. Primeiro porque, segundo Senna, Mansell uma hora diz uma coisa, mas a outra hora diz outra. Ele é uma pessoa muito instável, segundo Ayrton Senna. E também por uma outra razão. Alan Prost ainda não abriu mão do veto do contrato que ele tem assinado com a Williams, do veto a Ayrton Senna. Portanto, a situação de Senna com a Williams ainda permanece indefinida. Mas o Frank Williams me disse agora há pouco que pretende fazer um grande esforço para tentar contratar Ayrton Senna. Aí você vê Jean Alesi, o 4º colocado. Mansell, Senna, Patrese. Tem alguém parando ali? Você está vendo problemas momentâneos na imagem gerada daqui de Monza. Então,
No exato instante que você vê um momento de tristeza para o Jean Lévy, ele estava com tudo e na volta de número 14 parou. Você vê problemas de imagem e o Senna tendo problemas para resistir a Patrese, que agora passa por dentro. Recuperando o segundo lugar, tenta dar a resposta. Olha a freada forte por dentro de Patrese, fritando o pneu. A resposta de Senna que não deixou barato. Essa briga vale o segundo lugar. Mansell completou a volta de número 13. Senna superado por Patrese no exato instante em que ele estabelecia sua volta mais rápida. Agora tudo bem com a imagem. E tudo bem com o Patrese. E ganha o segundo lugar. No terceiro, Brandel, o quarto, Butsen, o quinto, Alesi voltando a pé. Ele deixou a torcida da Ferrari felicíssima na sexta, no sábado e decepcionada hoje. Olha aí na repetição. Ponto de freada. Perdeu o controle, rodou de lado, aí foi para a Brita. E na Brita é fim de história. Um lugar muito perigoso, esse erro. Nesse caso aí do Capelli, não é o caso do Alesi. O Alesi foi um pouquinho antes, ele entrou pela grama e quebrou, parece que quebrado alguma coisa no carro, não parece culpa dele. Aí foi o Capelli errando num ponto muito estranho, um lugar muito perigoso, que é a entrada da parabólica. Foi exatamente onde morreu o Jochen Rindt em 1970, acabou sendo campeão depois da morte. Graças a uma vitória que o Emerson Fittipaldi conseguiu um mês depois em Watkins Glen, a primeira vitória de Emerson na Fórmula 1, dando o título a Lotto e o título a Jochen Rindt. O Alesi voltando aí, bastante aplaudido pela torcida. Emerson Fittipaldi, que há 20 anos exatamente aqui em Monza, conquistou o primeiro título mundial para o Brasil. Tudo e você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento linha Fiat 93. Hilco. Bliss. Brahma Chopp. E Samoa. Você está vendo aí, de novo, a ultrapassagem do Patrese. Olha só a fritada que ele vai dar aí nesse ponto de freada. Fritou forte, hein? O Senna acompanhou, até saiu um pouco pela esquerda com receio de não conseguir controlar e até encostar na Williams de Patrese. E a luta continua. O Patrese fritou, porque depois de realizar a ultrapassagem, o Senna deixou para ele só o lugar de dentro. Olha o Martini aí parando na pista. Rodou e está voltando com a Dallara. Então o Senna deixou para o Patrese o lugar de dentro, não deu para o Patrese realizar a tomada. A manobra boa do Senna para tentar recuperar a posição. Não deu, mas quase consegue, porque o Patrese deu uma fritada ali e saiu com o carro desequilibrado. Olha, o Senna não descola do Patrese. O Patrese conseguiu realizar a ultrapassagem, mas agora o Senna aproveita sempre que pode o vácuo e está tentando se manter, pelo menos próximo ali, sabendo que o Patrese, para cometer erro, não é nada difícil. Pelo menos esse ano, essa temporada péssima aí do Patrese. Voltando o Gachot para o boxe. Mansell completou a volta de número 15. A casa de 1,28. Aí, Patrese e Senna, os dois virando na mesma tocada. 1,28,3, Patrese, 1,28,4, Senna. Senna a 1 segundo e Ricardo Patrese, o segundo colocado. Brandel é o quarto, Butsen o quinto. Herbert Comas. E olha aí no box, Berger. Pecado para o Berger, que vinha numa corrida de recuperação impressionante. Mais um pit stop rapidíssimo. 7 segundos. Praticamente 7 segundos no box. Olha aí, Senna já chegando. Um pouco de dificuldade ali na saída, forçando o ritmo. Berger, quando foi para o boxe, era o 12º colocado. A diferença vai se mantendo pelo jeito. Ou seja, o Senna vai acompanhando o ritmo de Ricardo Patrese. Mansell é o líder. Patrese o segundo. Senna o terceiro. Brandel o quarto. O quinto Butsen agora.
Olha a vantagem de Mansell para o Patrese. 11 segundos, 288 milésimos. E o Senna vai na mesma toada. Nessa volta agora o Mansell refrescou um pouco, virou 1:28.483. O Patrese 1:27.710 e o Senna 1:27.987. O importante é que o Senna não está deixando o Patrese descolar muito. Está deixando aumentar a diferença. Aí ele se aproximando da variante Ascari. E o Mansell já se livrando dos retardatários. E é o brasileiro Maurício Gugelmin, que conseguiu o último lugar no grid, enquanto que o Stefano Modena ficou de fora. Mansell, Patrese, Senna, Brandel, Putsen e Herbert, os 6 primeiros. Aí você vê Mansell deixando Gugelmin e Katayama, os 2 retardatários, para trás. Virou nessa 1:29, 92 milésimos. Tirou um pouco o pé o Mansell. O Leão ficou um pouco mais manso. E a briga pelo segundo lugar está quente. O Patrese sentindo a pressão de Senna. Fez 1:27.791 milésimos. E aí o Senna, a 2 segundos dele, fez 1:28.226. Brandel, no 4º lugar, completa a volta de número 17. Tirou muito o pé o Mansell. Virou 2 segundos mais lento do que ele já conseguiu virar nessa corrida. Quer dizer, pode ser que ele esteja poupando o carro, pode ser que tenha algum problema, pode ser que tenha recebido ordem do boxe, porque na verdade, como é um circuito onde os motores funcionam sempre num regime muito alto e por muito tempo, isso se torna perigoso para um motor que, como o Renault, que está sentindo a mudança de regulamento da gasolina. Então, com a obrigação de se utilizar a gasolina normal, a Renault, que tinha a melhor gasolina, a gasolina mais desenvolvida, que era aquela da Elf, gasolina especial, com aditivos especiais, o motor Renault sentiu muito, tanto que quebrou nas últimas corridas, vem apresentando quebras em treinos oficiais e até uma delas em corrida. Por isso, talvez, o Mansell esteja aí poupando um pouco o motor. Tanto que você vê a diferença dele para o Ricardo Patrese é de aproximadamente 10 segundos. Mansell completa a volta de número 18, no ritmo de 1:27.455. Olha só o Schumacher. Deu uma encostada, fez a chicane. Nesse VT da TV italiana, eu pensei que tivesse acontecido alguma rodada, alguma coisa, mas foi a ultrapassagem do Schumacher. O Mansell é o líder, Patrese o segundo, Senna o terceiro, Brandel o quarto. O Schumacher está em 9º lugar. O Sen é o quinto, Herbert o sexto, Comar o sétimo, Leto o oitavo. E o Schumacher, também em corrida de recuperação, está em 9º. O Berger voltou em 12º. E tem uma marcha ali, num lugar perigoso, veja só, pelo traçado da chicane ali na variante. Está bem na direção de quem chega na variante. O primeiro a passar por ali foi o Mansell, já apareceu de relance na imagem que tinha realmente um carro virado e é na entrada da primeira chicane. Realmente muito perigoso, porque se alguém errar a freada lá, vai de frente naquela marcha. Que pode ser a do Wendlinger ou mais provavelmente a do Naspetti, que é um piloto italiano que faz sua segunda corrida na Fórmula 1. Ali já parando a Lotus do Johnny Herbert, do lado direito do vídeo, do lado esquerdo do vídeo. O que significa que o Schumacher agora já é o 6º colocado, outra vez, outro momento de emoção. O alemão está voando, está mandando ver Schumacher. Ele é o 6º colocado, impressionante Schumacher. Olha aí a confirmação para você. Na 6ª posição para Michael Schumacher. Mansell completou a volta de número 29, de número 19. Com 1:27.184. Apertou um pouco mais o ritmo, Nigel Mansell. Já Patrese e Senna seguraram um pouco. Viraram, você está vendo, Johnny Herbert. Os
2, Alfredo. Patrese e Senna estavam virando na casa de 1,28. 1,28,4 o Patrese, 1,28,3 o Senna. O segundo e o terceiro colocado. Brandel o quarto, Hudson o quinto, Schumacher o sexto e o Berger agora já é o 11º. Olha só como houve a aproximação. Mansell, Patrese, não sei se o Patrese passou o Mansell. Passou sim, problema com o Nigel Mansell. Porque a diferença era de 10 segundos. Ou um erro em algum ponto, ou algum problema que já tenha até sido superado, mas que causou esse atraso em Nigel Mansell. Patrese é o líder. Mansell perdeu 12 segundos nesta volta. Virou 1,41. E o Patrese 1,29. Aí o líder, o novo líder, na volta de número 20, Ricardo Patrese. Nigel Mansell ao segundo. Senna está a 2,5 segundos de Nigel Mansell. Tudo em você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Silco, Bliss, Brahma Chopp, Samoa e linha Fiat 93. Olha aí, na repetição, a imagem não está muito definida. Agora sim, a ultrapassagem. Roberto Cabrini. Eu conversei há poucos instantes com o Alain Prost sobre a situação de Ayrton Senna, já que Senna disse que só não assinou ainda com o Williams, porque tem um veto do Alain Prost, e o Prost disse que a situação do Senna não depende dele, depende sim da Williams. Essa foi a declaração de Alain Prost há instantes atrás. Você viu a confirmação de Patrese, Mansell, e o Mansell parece que vai acompanhando, recuperando o ritmo. A gente está aqui na observação, já está até indo para cima. Veja que Mansell virou 1,27,930 e Ricardo Patrese 1,28,71 milésimos. Senna está a 2 segundos e 8 décimos de Nigel Mansell. Na verdade, o que se viu na imagem, pelo que se viu na imagem, o Mansell nunca perdeu o ritmo. Ele atrás do Patrese, mantendo o ritmo e se aproximando como queria. Como nenhuma imagem mostrou alguma rodada, algum erro, pode-se imaginar até em consequência de tudo que vem acontecendo, que ele tenha deixado o Patrese passar como uma reação contra o Frank Williams, qualquer coisa desse tipo, qualquer protesto que ele quis ali na pista. Pode ser, é uma especulação, mas pode ser, porque não se mostrou nenhum erro dele naquela volta. E para ele virar em 41, quer dizer, perder 12 segundos numa volta, fica aí a dúvida. Lulu Santos, Rosemary, Daniela Mercury e os incríveis, as incríveis videocassetadas. Você sabe, hoje no Domingão do Faustão, 15 para as 4 da tarde, no Domingão do Faustão. A volta de número 22 foi completada por Patrese, 1,27,693 milésimos. Aí você vê a diferença, 1 segundo, 162 milésimos dele para Nigel Mansell. Senna virou abaixo de 1,28 também, 1,27,615, está a 2 segundos de Nigel Mansell, segundo colocado. Martin Brundle, a 16 segundos de Senna. Está folgado esse terceiro lugar do Senna. Martin Brundle. O Jalmin é o 14º colocado. Brundle é o quarto, Hudson o quinto, o Schumacher continua em sexto. Agora o Schumacher tem que tirar uma diferença de 5 segundos em relação a Hudson para tentar brigar pelo quinto lugar. Na variante a gente vê que o Mansell segue o ritmo. É a grande interrogação do momento. O comportamento de Nigel Mansell no Grande Prêmio de Monza. Berger é o 11º. Patrese, Mansell, Senna, Brundle, Hudson, Schumacher. Comas
Leto Alboreto de César nos 10 primeiros. Olha o Patrese indo para cima. Na chicane, hein? Deixou o Mansell para trás. E o Andalara entre eles. Agora o Mansell consegue superar. Ainda não, ele parecia... No traçado ele perdeu a oportunidade. Patrese esperto, abriu um pouco em relação a Mansell. E agora na freada deixou para trás. Patrese é o líder na prova. A volta de número 23 foi a volta dele, Patrese, mais rápida até aqui. 1:27.571. Mansell é o segundo. Senna o terceiro. Os 3 primeiros ali perto, um do outro. Veja só na recepção, no replay. A imagem não ficou muito clara aqui. Patrese, Mansell, Senna, Brundle, Bussen, Schumacher. Aí o replay do Patrese para cima do Mansell. Agora no final deu para ver o número 6 branco. E o Mansell pareceu algum movimento de indicação, de sinalização. Não, braço? Não era o braço não. Os dois já completaram. O Senna também, a volta de número 24. Patrese virando 1:27.579. Mansell, a mesma atuada, 1:27.859. Senna, o terceiro, completa também a volta de número 24 a 3 segundos de Mansell. Tudo e você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Bliss, Brahma Chopp, Samoa, linha Fiat 93 e Philco. Olha como o Mansell agora praticamente pulou. Patrese. O Mansell conseguiu acompanhar e parece querer brigar pelo primeiro lugar. Parece que o Leão acordou. Luiz Alfredo. Aqui no box da Williams, a informação é que não existe nada de anormal com o carro de Nigel Mansell. O que está acontecendo, a contingência de corrida, não foi comunicada nenhuma falha mecânica no carro de Mansell. Tem uma informação importante do Cabrini, e a gente sente como na reta, a Patrese abre um pouco em relação ao Mansell. Eles completam a volta de número 25, Mansell virou 1:29.144, Patrese 1:28.898. Senna que apertou, 1:27.686. Senna está a 2 segundos de Nigel Mansell. Senna o terceiro. Essa informação do Cabrini leva a crer realmente que o Mansell permitiu a ultrapassagem do Patrese. Sabe lá o que está se passando na cabeça dele. Está difícil decodificar esse comportamento do Mansell. Também pode ter sido algum vacilo que a TV italiana não tenha localizado. Mas o desempenho dele, o desempenho daquele instante para cá do Nigel Mansell é absolutamente regular. Só se ele deixou o italiano passar na frente. Seria um pouquinho incoerente em relação a tudo que ele disse na sala de imprensa, de que daqui para frente ele queria realmente provar que era um piloto em grande fase e gostaria de ganhar todas as corridas até o final do ano. Mas nada impede também que nessa corrida aqui na Itália ele permita essa vitória do Patrese, um piloto que sem dúvida colaborou bastante com ele e facilitou bastante a sua conquista do título mundial esse ano. Olha o Schumacher partindo para cima de Bussen, brigando pelo 5º lugar. Outra corrida de recuperação espetacular do alemão Schumacher. A Patrese completa a volta de número 26. Mansell também, Senna também. Os dois virando na casa de 1:27. 1:27.2 Patrese, 1:27.5 Mansell. Senna um pouco mais lento, 1:28. Agora eu vou contar para vocês uma história curiosa. Olha, no momento que o Schumacher realmente vem para cima para ganhar mais uma posição. A história é curiosa. Não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui, quer dizer, não é por razões técnicas
que o Patrese estaria agora na frente do Mansell. Mas o Mansell sempre foi, até 1985, um segundo piloto. Até o momento em que, numa equipe, eles estando juntos, disputando juntos na equipe Williams com o Keck Rosberg, que era o primeiro piloto, ele era o segundo, olha o Schumacher ultrapassando, o Rosberg comunicou que ia abandonar a carreira. Daí para diante, imediatamente, o Mansell passou a ter equipamento e ganhou sua primeira corrida, e daí para diante passou a ser um vencedor na Fórmula 1. Como vem pintando Schumacher, está com a moral da vitória no Grande Prêmio da Bélgica, fez uma corrida de recuperação, e você revê a ultrapassagem dele para cima de Butsen, ultrapassagem que valeu o 5º lugar. Michael Schumacher por fora, pela esquerda, aí ele fez a tomada, obteve o melhor momento de freada, subiu na zebra, balançou de um lado para o outro, com aquela vontade, com aquela determinação, e conseguiu o 5º lugar. Patrese completou a volta de número 7, a volta mais rápida, 1:27 e 29, e Mansell logo em seguida também com essa aí, 1:26.809, nova volta mais rápida do Grande Prêmio de Monza. Agora esquenta a briga pelo primeiro lugar. Senna também forçando, fez 1:27.2, a volta mais rápida de Senna na prova até aqui. O quarto é Brundle, a 20 segundos. Luiz Alfredo. Eu estou aqui diante dos técnicos da Renault, eles estão monitorando o desempenho do motor Renault e eles confirmam, o desempenho do motor Renault de Nigel Mansell é normal. Também tem uma coisa, o Mansell pode ter dado a chance ao Patrese de ganhar a corrida, mas o Patrese tem que colaborar. Se ele não andar muito, o Mansell anda e passa por ele. O Mansell já está mostrando a cara, vai de um lado para o outro, você vê depois de 27 voltas os 6 primeiros. Patrese, Mansell, Senna, Brundle, Schumacher e Butsen, e a diferença de cada um em relação ao líder Patrese. Veja que Senna está a 3,5 segundos, e Mansell já tentando colar. Completar a volta de número 28. Patrese e Mansell no mesmo ritmo, 1:26.9. Senna melhor, 1:27.5. Agora é de 3,5 segundos a distância de Senna para eles dois. Para o Mansell, que é o segundo, e que vai se aproximando de Ricardo Patrese. Estamos à volta de número 29, de um total de 53 voltas. Aí o motor fumando, e Olivier Gria soltando fumaça e falando num francês mais caprichado, Olivier Gria. Patrese, Mansell. Mansell vai chegando perto, vai chegando perto. A gente já viu o Senna ali no fundo. Olha o Mansell. Olha o Senna lá atrás. É o terceiro colocado. Patrese, Mansell e Senna. Os 3 primeiros colocados na volta de número 29, de um total de 53 do Grande Prêmio de Monza. Tudo e você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Brahma Chopp, Samoa, linha Fiat 93, Hilco e Please. Estamos à volta de número 30. Aí a diferença do Mansell para o Senna, 3 segundos 643 milésimos. O Senna virou praticamente no mesmo ritmo de Patrese e Mansell. E agora no visual ali, pareceu que ficou um pouco mais para trás. Algum problema, hein? Brundle é o quarto colocado. Fantástico. Hoje, depois do horário eleitoral, 9:10 da noite. Deu para confirmar o Senna ali atrás. Olha lá ele. É o terceiro colocado. Brundle o quarto, Schumacher o quinto. Butsen cruza em sexto. Completando a volta de número 29, de um total, aqui no Grande Prêmio de Monza, de 53 voltas. E olha o Mansell dançando.
indo para um lado ou para o outro, pressionando o Patrese. Mais perto agora, colado praticamente na reta de chegada, na reta dos boxes, pegou no vácuo, colou Nigel Mansell, desistiu, colou e descolou, com a mesma vontade com que ele colou, ele descolou na freada, sentiu que estava perto do momento de freada, puxou um pouco. Patrese completa a volta de número 30, líder da prova, Mansell o segundo, Senna o terceira, o terceiro a 4 segundos de Nigel Mansell. Senna foi um pouco mais lento nessa 30ª volta, 1:28.4, e o Mansell 1:28 praticamente. Os dois deixando Wendlinger e Martini para trás. Você vê Patrese o líder e Mansell o segundo colocado, e lá no fundo Senna. Brandel o quarto. Schumacher completa a volta de número 30, é o quinto colocado. Pela Tomaí, o Patrese consegue abrir um pouco e o Senna chegou um pouco, diminuiu a distância dele em relação ao Mansell. O Mansell apertou ali, encostou, pegou o vácuo e depois tirou o pé. Como se quisesse dizer para o Patrese: vai, acelera que você tem carro para isso. Realmente parece que está empurrando o Patrese. Agora ele completa a volta de número 31, com 1:27.653 milésimos. Mansell 2 segundos, 2 décimos de segundo mais lento. Aí depois de 30 voltas, os 6 primeiros. Patrese, Mansell, Senna, Brandel, Schumacher e Bussen. E a diferença em segundos, cada um deles, em relação ao Patrese. O sétimo Comas, Leto, Alboreto, De César e o 10º, Berger em 11º. Aí o Berger em 11º. Na mesma volta. Depois dele, já a uma volta do líder. Lulu Santos, Rosiméry, Daniela Mercury e as incríveis videocassetadas. Hoje, no Domingão do Faustão, 15 para as 4 da tarde. A marcha de Karl Wendlinger no boxe. O Wendlinger está em 12º lugar, parou, vai perder essa posição para o Martini e para o Katayama. E agora, você vê Gerhard Berger na frente de Patrese e do Mansell. O Patrese e o Mansell, primeiro e segundo. O Senna ali atrás, o terceiro, e o Berger é o 11º. O Karl Wendlinger, que você viu parado no box ali trocando pneus com a Martin, está fazendo uma das suas últimas corridas por essa equipe Martin. Ele que realmente foi a grande revelação do ano, provando que é do ramo e que já é um piloto com contrato assinado com a nova equipe suíça, a Sauber. A Sauber é uma empresa suíça que representa a Mercedes-Benz no Campeonato Mundial de Marcas e que passa a representar a Mercedes-Benz na Fórmula 1. Só que o motor será um motor Ilmor V10, não será um motor Mercedes, mas terá o apoio extraoficial da Mercedes-Benz. O Wendlinger é o primeiro piloto e para segundo piloto tem 3 aí, pelo menos 3 disputando essa vaga. O J.J. Leto, o nosso Maurício Jomim e também o brasileiro Roberto Moreno. Olha o Mansell. Patrese é o líder, o Mansell chega, se aproxima, mostra a cara, tenta colar na variante. E o Patrese está saindo bem da variante. Veja só como ele abriu um pouco. Respirou. Enquanto o Berger está lutando, é o 11º. Tem o Alboreto, deixou o Alboreto para trás. O Berger já é o 10º colocado. Aí você vê Nigel Mansell, o segundo. Patrese e Mansell. Senna o terceiro, a 4 segundos e meio. Ali lá no fundo, você viu Ayrton Senna. A 20 voltas do final. Patrese, Mansell e Senna, os 3 primeiros. É o Grande Prêmio de Monza.
ao vivo para você. André de César ali na frente. E agora no detalhe, Ricardo Patrese, o líder da prova. Nigel Mansell também vai deixando para trás com a footwork. E segue na tocada, no ritmo, acompanhando, marcando a Ricardo Patrese, o líder. Patrese foi um pouco mais rápido, virou 1:27.4, Mansell 1:27.6. E o Berger está na frente dele. Olha ali o Berger, também em corrida de recuperação. Vale o quarto é Schumacher, o quarto é Brandel, o quinto é Schumacher. Luiz Alfredo, vale lembrar que o Berger largou do boxe, ganhou várias posições, parou de novo no boxe, trocou pneu e vem ganhando posições de novo. Tanto que agora há pouco ele passou ao Moreto pela segunda vez na corrida. E o Schumacher, também em corrida de recuperação, é o quinto colocado. É o Grande Prêmio de Monza, ao vivo para você. Na volta de Monza, 34. Patrese mais lento, 1:28.268. Olha o Mansell como encostou nele. Mansell foi mais rápido, 1:27.819. E o mais rápido dos três primeiros foi Ayrton Senna, 1:27.426 milésimos. Senna diminuiu a diferença, que era de 4 segundos dele para Mansell, para 3 segundos e 6 décimos. Aí os 6 primeiros, Patrese, Mansell, Senna, Brandel, Schumacher e Thierry Boutsen. Fantástico. Hoje, depois do horário eleitoral, 9:10 da noite. Patrese, Mansell, Senna, Brandel. E ali a bandeira azul pedindo para o Berger deixar, abrir espaço para o Patrese e para o Nigel Mansell. O Berger e a moçada que está ali na frente dele. Olha só a dança de um lado para o outro. A McLaren de Berger. Berger ali. O Mansell tenta acompanhar. Tem o Leto ali na frente. Patrese já passou o Berger. Agora é o Mansell que vai tentar. Na freada. Não conseguiu, não. Patrese, que foi mais esperto, saiu ganhando nessa. Olha o Mansell como está tendo trabalho com Gerhard Berger. Berger é o 9º colocado. E Mansell tenta abrir uma volta em relação a ele. Patrese já passou agora. E Senna está chegando perto, hein? Senna está a 2,4. 2 segundos,4. Esse tráfego todo e a vontade, o apetite que Senna já havia demonstrado na volta anterior. Ele estava sendo o mais rápido dos três, permitiu essa aproximação. E Gerhard Berger não vai dar trabalho para o Senna. Senna se aproxima de Mansell. E a briga fica mais quente, melhora, mais emoção, previsão de mais emoção para você no Grande Prêmio de Monza. Olha só como o Senna já deixou Berger para trás e se aproxima de Nigel Mansell. Não, ainda não. Ainda não conseguiu Patrese, Mansell agora, Patrese também. Mansell ficou lento no meio deles. Patrese abriu de novo. Esse tráfego está dando trabalho pro Patrese, pro Mansell e permitindo a aproximação do Senna. O Berger é que não está dando moleza pro Senna. O Berger não está dando moleza pro Senna. Olha a freada, fritou. Adalara, Berger, Senna. Berger é o 9º, Senna o 3º. Patrese, Mansell, Senna. Os 3 primeiros. Agora mais perto um do outro. O tráfego permitindo essa aproximação. Olha como o Mansell fica colado em Patrese, tenta a freada. Deixou, a Ligia ficou. De novo, Patrese tem um pouco de respiro. Patrese, Mansell, Senna, Brandel, os 4 primeiros. Senna já se livrou dos retardatários. Tenta se aproximar agora de Nigel Mansell.
Olha o Patrese, é a volta de número 37. E Senna está perto do Mansell. Olha só, nessa imagem você tem as diferenças. Aí, Eric Comar. As diferenças de Patrese, Mansell e Senna no visual. Tudo você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Samoa. Linha Fiat 93. Dilco. Bliss. E Brahma Chopp. Deu pra gente ver no replay um toque do Tomás. Tomás, inclusive, ficou para trás, parou e fica agora a expectativa da consequência desse toque do Mansell. O que vai acontecer com o Nigel Mansell? A gente vê no detalhe, no close, Ricardo Patrese, o líder do Grande Prêmio de Monza. O segundo colocado, Nigel Mansell, a 1,5 segundos dele. E Senna mais perto, cada vez mais perto de Mansell, o terceiro colocado. Brundle dá 24 segundos de Senna. Folgado, terceiro lugar. Schumacher, o quinto, completa a volta de número 37. Fantástico hoje para você, depois do horário eleitoral, às 9h10 da noite. Olha o Patrese, Mansell e Senna. 3 primeiros do Grande Prêmio de Monza. Olha o Senna passando e o Comas ficando. Lá no fundo o Comas ficando. Uma história que para ele começou no instante da ultrapassagem do Nigel Mansell nele. Patrese completou a volta de número 38. E Mansell faz a volta mais rápida. 1:26.322. 6 décimos mais rápido que Mansell, que Ricardo Patrese. Aí, para você, o registro da volta mais rápida. Quase 242 quilômetros de média horária. Senna virando 1:27.6. Dá 2,5 segundos de Nigel Mansell. E sente a pressão do brasileiro. O recorde oficial da pista em corrida é 1:26.061 de Ayrton Senna. Aí você vê no detalhe o acompanhamento da Williams. E no telão, Patrese e Mansell. A dobradinha Williams que vai comandando o Grande Prêmio de Monza 1992. E o Mansell se aproximando de Ricardo Patrese, deixando um pouco mais para trás Ayrton Senna. Agora a diferença é de 2 segundos 571 milésimos. Brundle é o quarto colocado, Schumacher o quinto, Butsen o sexto e Gerhard Berger já é o sétimo. Está a 18 segundos de Thierry Butsen. Volta mais rápida de novo de Mansell. 1:26.119. Frank Williams acompanhando na tela a imagem e no computador essa informação que você tem agora. 1:26.119. Volta mais rápida. Nigel Mansell aperta o ritmo. Fica meio segundo. Praticamente colado em Ricardo Patrese, o líder da prova. Senna fica 3 segundos e 8 décimos de Mansell. É o terceiro. Brundle também aperta o ritmo. É o quarto colocado. Aí chegando na variante Ascari. Parece que o Mansell se aproxima. E usando a expressão que o Reginaldo utilizou há alguns minutos atrás. A impressão que a gente tem é que Mansell se aproxima de Patrese e empurra o italiano. Empurra no sentido psicológico da coisa. Olha a diferença de Mansell para Senna. Quase 4 segundos. Aumentou essa diferença em 1,3 em uma volta. Vamos ver essa volta do Mansell, que pode ser o novo recorde do Autódromo de Monza. A última foi 26.119, o recorde era 26.061. Os dois completando agora. Senna também. A volta de número 40 do Grande Prêmio de Monza.
Não, os dois foram mais lentos. E o Senna, meio segundo, 6 décimos de segundo, mais lento que os dois. A diferença de Mansell para Senna abre um pouco, é de 4 segundos e meio. Berger é o 7º. Os 6 primeiros aí para você: Patrese, Mansell, Senna, Brundle, Schumacher e Butsen. O Brundle a praticamente 25 segundos de Senna. O Schumacher o 5º. Também numa corrida de recuperação, numa corrida de emoção, do alemão Michael Schumacher. Clube você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento linha Fiat 93. Filco. Bliss. Brahma Chopp. E Samoa. Olha agora como Nigel Mansell colou. Aproveitou. Aí você vê Ayrton Senna, que é o 3º, e Berger, que é o 7º. Ayrton já aplicou uma volta para cima de Gerhard Berger, o 7º colocado. Patrese, Mansell, Senna, Brundle, Schumacher. A volta de número 41 completada pelos 3 primeiros, Patrese, Mansell e Senna. Senna aumentando o seu próprio ritmo, 1:27.190. Patrese, Mansell. Aí a diferença de 4 segundos, ponto 3 do Mansell para o Senna. Enquanto que o Patrese vai se livrando dos retardatários, vai deixando um entre ele e Nigel Mansell. Dobradinha da Williams. Vai dominando o Grande Prêmio de Monza. O 3º colocado é Ayrton Senna. Brundle é o 4º. Schumacher o 5º. Butsen o 6º. As 3 classificações, as 3 colocações, 4º, 5º e 6º lugares, uma diferença muito grande de um para o outro. Do Brundle para o Schumacher e do Schumacher para o Butsen. Olha o Senna. Olha, foi ficando para trás uma Williams. Foi ficando para trás uma Williams. Quando eu olhava no computador, voltei para a tela, vi uma Williams que não deu para definir ainda. Senna passou por essa Williams. É de Nigel Mansell. 5 vermelho. Nigel Mansell vai entrando no box. Senna é o 2º colocado. Senna agora é o 2º colocado. Mas o Mansell vai dando adeus. Irônico. Irônico Nigel Mansell. O Leão disse que acabou para ele. O Leão deu um recado quando foi chegando no box. Para ele acabou. Fez o sinal claro de que tudo acabou. Agora a briga é aí. O líder, Ricardo Patrese com a Williams. Número 6. O 2º colocado é Ayrton Senna do Brasil. Está 5 segundos e meio. É o 2º colocado. O 3º passa a ser Martin Brundle. O brasileiro Ayrton Senna está quase 5 segundos e 6 décimos de Ricardo Patrese. Berger continua na 7ª posição. Schumacher o 4º passa agora. O Gelmin, o 13º colocado do Grande Prêmio de Monza. Aí no visual para você, a diferença de Patrese, o líder, para ser o 2º. Na cronometragem, 5 segundos e meio. Mansell já largou, fechou a sua Williams número 5, 5 vermelho. Luiz Alfredo, Nigel Mansell chegou aqui, ele saiu irritado do carro, conversou com o Frank Williams e agora ele abraça um dos técnicos da Renault e até o momento, daqui a pouco ele vai explicar exatamente o que aconteceu. Está aqui o Nigel Mansell, vamos acompanhar. Some problems. Just what went on there those last few minutes? There's no problem until the last lap. And what happened was the supply pressure for the gearbox was dropped. So then I was stuck in 6th gear, but
was a good race. I obviously let Ricardo turn road shotgun for him because we spoke before the race and he really wanted to win this one. And I think now for sure he'll go on and, well, I was going to help him win anyway, but I'm out of the race and he's driving a fantastic race, fantastic year, and I hope that he wins out there with no problem at all. Aí, portanto, o Nigel Mansell dizendo que apesar dos problemas que ele teve, ele estava só com a sexta marcha, que ele está contente, que ele tinha conversado com o Ricardo Patrese e falou que o Ricardo Patrese poderia ter esse desempenho. Aí o Cabrini acompanhando o Nigel Mansell. Volta de número 44 essa aí. E Ricardo Patrese abriu em relação a Senna. 6 primeiros Patrese, Senna, Brandon, Schumacher, Berger e De Cesaris. Patrese virou a volta de número 44 com 1:29.553. Senna um pouco mais lento, 4 décimos de segundo. É o segundo colocado, a 6 segundos de Ricardo Patrese. Pareceu muito tranquilo o Mansell nas suas declarações. E o fato dele alegar que tinha só a sexta marcha é possível em Monza, porque é um circuito de alta velocidade, então que ele mantivesse o rendimento andando em sexto. Agora, tem curvas em Monza que se faz em segunda marcha, como a segunda parte da chicane e a segunda variante, a variante Rodia. Quer dizer, se ali ele continuava próximo do Patrese, é bastante difícil que em sexta marcha ele tivesse tração, tivesse rotação no motor para sair acompanhando o Patrese. De qualquer forma, é o que ele diz. Olha o Patrese como aperta o ritmo. Senna também. A de volta, a número 44. Senna virou 1:27.988 e o Patrese perdeu o ritmo nessa. Com 1,5 segundos mais lento que Senna. Olha como ele tem um traçado meio irregular na tomada da curva. 44 voltas, esses os 6 primeiros. Patrese, Senna, Brandon, Schumacher, Berger e De Cesaris. Agora nós estamos à volta de número 45, de um total de 53. Patrese virando 1:27.167, a volta de número 45. Aí o líder da prova, a 6 segundos e meio dele, virando 6 décimos de segundo mais lento, 1:27.716. Ayrton Senna, o segundo colocado, aí a diferença, 6 segundos, 651 milésimos. Abriu um pouco essa diferença. Respira um pouco mais tranquilo o líder Ricardo Patrese. Monza ao vivo para você, Clube Você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Silco, Bliss, Brahma Chopp, Samoa e linha Fiat 93. Aí o líder da prova, Ricardo Patrese. O italiano, na volta de número 46, com a sua Williams número 6, vai liderando lá ao fundo. Você vê o segundo colocado, o brasileiro Ayrton Senna. Quase 7 segundos dele. Os recados vão sendo dados, as diferenças. Aí no caso, 6 segundos e 651 milésimos. O recado visual para Ayrton Senna. E a resposta de Ricardo Patrese. Na volta de número 46, ele virou 1:26.224. Bem mais rápido que Senna. 2 segundos mais rápido. Abrindo agora uma diferença de quase 9 segundos. E olha, que Ricardo Patrese vai se aproximando de um instante especial. Porque aqui em Monza, há muito tempo que um italiano não vence aqui. Há 13 anos, o mesmo número, mas de anos, que a Ferrari não consegue um título mundial. Ferrari que não vence há 30 corridas, mas que vai plantando uma expectativa positiva para o ano que vem, em função das alterações do regulamento, alterações essas que vão provocar um novo desenho, uma nova aerodinâmica, um novo carro para a Fórmula 1. Realmente a Fórmula 1 deve, em princípio, teoricamente, partir do zero
com essa redução das dimensões dos pneus e uma porção de coisas, redução geral no tamanho do carro, na largura do carro, que deve dar um certo aumento de velocidade em reta, mas muito mais dificuldade em curva, freadas e tudo mais, que vai valorizar o trabalho do piloto em função de uma máquina mais difícil de pilotar. Agora, realmente, falei, às vezes se passa direto aqui na chicane, né? Entrou muito forte, realmente não dá para fazer. Agora, o importante aí nesta corrida também é que você vê a velocidade dos carros atualmente chegando próximo à velocidade quando se tinha pneus de classificação. É claro que a velocidade hoje ainda é bastante inferior ao recorde, aos tempos em que Monza era o circuito mais veloz da Fórmula 1. Monza, juntamente com Silverstone na Inglaterra, foi um circuito, um grande prêmio esse da Itália, que sempre fez parte do Mundial, desde 1950 até hoje, correndo-se em Monza, com exceção de um ano, em 81, que se correu em Imola e ganhou o Piquet. Em 76, esse circuito era de velocidade tão alta que em 76 se construiu óleo Patrese com problema. Óleo Patrese com problema, chegando Olha só, Patrese já perdendo o ritmo, Senna vai se aproximando dele, é a volta de número 48, olha a Senna passando, olha a Senna assumindo a liderança do Grande Prêmio de Monza. Ayrton Senna agora é o líder da prova, na volta de número 48 de um total de 53 voltas. Patrese vai parando, parece que desistindo, sem condições para tocar o carro. Vai Patrese ainda o segundo lugar. Ayrton Senna assume a liderança nos momentos finais da prova. Senna agora é o primeiro. Patrese nem no boxe entrou. Senna é o primeiro, completa a volta de número 48. Patrese vai ficando, mas ainda é o segundo colocado. Berger cruzou, é o quinto. Olha Ricardo Patrese, que liderou a prova durante muitas voltas. E nesses momentos finais, as 5 voltas do final, Ayrton Senna é o líder da prova. Vai parando o Ricardo Patrese, parece que agora recuperando um pouco. Não, olha aí, não recuperou não. Vai parando o Ricardo Patrese. Brandel é o terceiro. Senna, Patrese vai ficando, Brandel é o segundo. Schumacher o terceiro, Berger o quarto. Berger agora o quarto colocado. Os dois numa corrida de recuperação. Schumacher o terceiro, Berger o quarto. De Césares o quinto. Às 5 voltas do final, novo líder da prova é do Brasil, Ayrton Senna. Brandel o segundo, Schumacher o terceiro. Berger o quarto, De Césares o quinto, Leto o sexto. Brandel está a 16 segundos e 7 décimos do brasileiro. O segundo colocado, Martin Brandel. Aí vai ficando Maurício Gugelmin do Brasil. A ironia dos opostos. Vai ficando Maurício Gugelmin quando era o 11º colocado. E é líder da prova Ayrton Senna. Olha a briga com Schumacher. Parando também JJ Leto. A Dallara de JJ Leto. Senna completa a volta de número 49, liderando a prova. 1:28.464. Berger, De Césares, também cruzando o ponto de chegada. Brandel, a 26 segundos e 7 décimos de Senna, é o segundo colocado. Agora no capricho, é tocar suave que a vitória vai ficando cada vez mais perto aí, Senna. Olha o tricampeão do mundo do Brasil assumindo a ponta do Grande Prêmio de Monza. Senna é o líder, Brandel o segundo. O computador ainda acusa Patrese. Em terceiro, Schumacher o quarto. Berger o quinto, De Césares o sexto. Os 6 primeiros do Grande Prêmio de Monza. Lulu Santos, Rosineri, Daniela Mercury. E as incríveis videocassetadas, hoje no Domingão do Faustão, 15 para as 4 da tarde. O Senna parece que também vai com muita segurança. Olha, o Brandel está virando 1:31. Senna 1:28,5. Todos com muito cuidado. Para o Brandel é o segundo lugar.
Pro Senna é a vitória. Completa a volta de número 50 de um total de 53. Está aí, 3 voltas do final. Senna líder da prova. O Senna parecia até um pouco desequilibrado ali, mas não, está tudo normal. Ele virou 1:28,9. Está virando bem mais rápido que o Brundle. Teoricamente não pode ser ameaçado, faltando 3 voltas para o final. O Schumacher, na verdade, já é o terceiro colocado e o Berger tem chance de chegar em quarto. Quer dizer que as duas Benetton fariam segundo e terceiro com o Senna em primeiro. Estamos na volta de número 51. À frente o Brasil com o Ayrton Senna. O segundo é Brundle. O terceiro Schumacher. Os 3 primeiros. Brundle a 25 segundos de Senna. E Schumacher a 12 segundos de Brundle. Olha o Berger ali atrás. Berger que é o quinto. Veja aí. Senna, Brundle, Schumacher, Patrese, Berger e De Cesaris. Os 6 primeiros do Grande Prêmio de Monza. Faltando 2 voltas e meia. Olha o Brasil na frente. É Ayrton Senna no capricho. Tem grande vantagem em relação a Martin Brundle. Tem grande vantagem. Vai no capricho. Com muito cuidado. O computador ainda acusa a presença de Patrese. Porque ele tinha uma larga vantagem, virando a 1:50. Quer dizer, completamente fora de ritmo. Você viu ali. E revê agora Ricardo Patrese. Carro todo torto. Você viu Faísca e o líder da prova. Uma diferença a 2 voltas do final. Você viu Ricardo Patrese com diferentes pontos saindo Faísca. Não era uma faísca de uma aderência ampla e total em relação à pista. Ele é o primeiro. Volta de número 51. Brundle é o segundo a 23 segundos. As atenções para o brasileiro Ayrton Senna. O seu escudeiro vira Gerhard Berger. Ele até deixou Gerhard Berger passar. Aí a imagem da tranquilidade. Esse é o Gerhard Berger brigar pelo 4º lugar. Ele está segurando tranquilo o primeiro lugar, Ayrton Senna. O segundo é de Brundle a 23 segundos e meio dele. Schumacher é o terceiro. Estamos na volta de número 52. 1 volta e meia para acabar. As atenções para Ayrton Senna. Olha o Brasil na frente com ele. Brundle o segundo, Schumacher o terceiro. Na frente dele, Gerhard Berger, que é o quinto. O Patrese ainda não cruzou o ponto de chegada. Agora sim, segurando o 4º lugar. O quinto de Berger, o sexto de De Cesaris. A volta de número 52 vai ser completada agora. Entra para a sua última volta. Ayrton Senna. Sai da parabólica. Vai se aproximando. Ayrton Senna está aí. Completa a volta de número 52. Entra na última volta. Ayrton Senna. Com todo cuidado. Deixa a primeira variante para trás. Vai ficando mais perto da vitória. O que seria e pode ser. E vai ser a sua segunda vitória em 1900. A terceira vitória em 1992. No Mundial de Fórmula 1. Olha a cena. O detalhe no close para você. O brasileiro vai descendo curva a curva, variante a variante. O traçado mostra todo o cuidado com que ele dirige, com que ele pilota a sua McLaren de número 1, a McLaren do atual campeão do mundo, tricampeão do mundo brasileiro, Ayrton Senna. Venceu fora, Brundle é o segundo, Schumacher é o terceiro. Tranquilo, tem 20 segundos de vantagem, Senna. Está nos últimos metros. Está mais perto da vitória, cada vez mais perto da vitória, Ayrton Senna. Da sua terceira vitória em 1992. Tirou o pé, tranquilidade. O que bate mais rápido ali é o coração, com certeza. Ayrton Senna vai se aproximando da vitória. A última volta, os últimos metros dele. Ayrton Senna conquista uma vitória importante. Metro a metro, cuidado a cuidado, capricho a capricho. Brundle é o segundo, Schumacher é o terceiro. Berger é o quinto. Olha aí a bandeira brasileira ali agitada. Sai da parabólica. Ayrton Senna levanta a mão direita. Bandeira quadriculada. Brasil! Senna, do Grande Prêmio de Monza. Brasil na frente. Ayrton Senna. A vibração é dele. A vibração
coração é de você no Brasil também. Com a vitória de Ayrton Senna, do Grande Prêmio de Monza. Uma pista quase que sagrada para o automobilismo mundial. Aí seu companheiro Gerhard Berger. Senna venceu. Senna venceu, aproveitou todos os momentos e as surpresas da prova. Determinado, constante, foi chegando. Mansell largou. Mansell saiu para trás e foi perdendo o ritmo. E estava ali, querendo a vitória, Ayrton Senna. Luiz Alfredo, Ayrton Senna é o primeiro. Brandel é o segundo. Schumacher é o terceiro. Depois o computador não confirma. Aí Gerhard Berger, o quarto colocado. Gerhard Berger. A McLaren chega também em quarto com Gerhard Berger. Ricardo Patrese, você vê ali atrás, fazendo de tudo para chegar em quinto lugar. E De César o sexto. A vitória de Ayrton Senna. Ayrton Senna. O Brasil na frente em Monza. Terceira vitória dele no Mundial de 92. No momento importante, no momento de definição dos caminhos para 93. Vai para Williams. Vai para Williams ou não? Mas aqui ele venceu e ganha um trunfo importante nessa negociação, nessa definição. Os dois braços levantados, a bandeira brasileira está com ele. A imagem da vitória está aí. Ayrton Senna levando a bandeira brasileira para a pista de Monza. Ricardo Patrese, que sentiu o cheiro da vitória, é só tristeza. Ayrton Senna, o vencedor, é só alegria. Vai na bandeira brasileira passeando em Monza. Passeando na mão esquerda do vencedor, Ayrton Senna. Ele balança a mão direita. Recebe os cumprimentos dos fiscais, do pessoal de pista, do público, da galera. E vai com a bandeira brasileira passeando com a vitória e com a esperança, que é sempre uma marca de todos nós do Brasil. Os 6 primeiros, Senna, Brandel, Schumacher, Berger, Patrese e De Cesaris. Senna ganha o Grande Prêmio de Monza. Daqui a pouco a gente volta com a festa do pódio. E por aí, Brasil, todo você, toda hora, tudo a ver. Voltamos para a festa brasileira em Monza, com a conquista de mais uma vitória de Ayrton Senna, a sua terceira vitória. Time Mansell was out. Ayrton Senna took the lead, won the race, and you see that now in second position is Michael Schumacher in the World Championship. He's moved ahead of Riccardo Patrese, and Senna and Patrese are tying for third position. So it's been a good race for McLaren with both their cars in the top 5, but it's been a wonderful race for Benetton with Schumacher up to second in the Drivers' Championship and with both their cars in the top 3, which means to say that they will have extended their lead over McLaren, who are third in the Constructors' Championship. Williams, of course, have already won the Constructors' Championship in the same way that Nigel Mansell has already won the Drivers' Championship. It's been a dramatic day with Nigel Mansell announcing his retirement, which his many fans will hope he changes his mind about, as he did in 1990 at Silverstone when he said he was out of Grand Prix racing, only to make a magnificent comeback, win races for Williams in the developing FW14 in 1991, and then win the World Championship in 1992. And already the Tifosi, the fabled, fanatical Italian fans who owe their allegiance primarily to Ferrari, are all over the circuit. You're looking down at the Parc Fermé, the 2 Benettons already there, Ayrton Senna's car in, and there are the Tifosi, identifiable by the fact that an awful lot of them wear something red, and something red means Ferrari. A t-shirt, a shirt, a cap, and a lot of cars all around the circuit, and I hope they've got guards on them, because it's the Tifosi are also fabled for finding souvenirs in the form of a wing mirror or a gear knob or even a steering wheel. They are easily detachable these days. Yes, and really a dramatic day with Nigel Mansell announcing his retirement from Grand Prix racing this morning
then hatching a plot, planned to hand the race to his teammate Riccardo Patrese so that he could have a home win and a bonus for the it's been a season playing second fiddle to the new world champion. But the general feeling here at Monza, in the paddock and throughout the Formula One industry, is that although Mansell's problems with Williams were largely self-inflicted, it's a great shame for Grand Prix racing, and everybody hopes that, and also that maybe his announcement was a little bit hasty. It's been a very emotional weekend for Nigel Mansell. He says he hasn't really slept. He's been in meetings with the Williams team. He's been in arguments and dramas. He's talked to McLaren. And really, he's been running around in a tremendous spin here. And we all hope that he can do what he did with his last retirement and find himself the drive and rescind the retirement, and that we will see him in Grand Prix racing again. In the meantime, he showed us just what a classy driver he is today, because he charged away, was controlling the race absolutely, and then handing it to his teammate, but he showed us who was in charge first and foremost. In the meantime, the other news here, which in all the excitement has been rather forgotten about, and that is that that Martin Brundle is being dropped by the Benetton team in favour of Riccardo Patrese, and I find that really a great shame, because I can't see the reason for it, other than maybe commercial, in that Patrese is Italian and of course Benetton are an Italian company. Beyond that, certainly from a motor racing point of view, there is no justification for it. In my opinion, there's no reason to suppose that Riccardo Patrese is going to do a better job for them than Martin Brundle has done. There is talk that it's because Martin Brundle doesn't qualify well enough, and I believe Tom Walkinshaw has alluded to that. But that really is not right at all, because if you examine this season, you'll find that Martin Brundle has certainly, it is a big weakness in his driving, his failure to qualify well. He's been an average of a second per meeting slower in qualifying than his teammate Michael Schumacher, but so has Riccardo Patrese. It's almost identical how much slower he's been than Mansell, to the gap between Brundle and Schumacher. So clearly, and it would be wrong of anybody to suggest that Mansell is a quicker driver than Schumacher. He's a more experienced one, but young drivers who are talented like that don't get any quicker. They're quick straight away, and for that reason I can't see any advantage in qualifying, so that certainly isn't a justification. And as far as racing is concerned, Brundle has proved this season that he races hard and he races extremely well. And there is Ayrton Senna and two Benetton drivers on the rostrum for the first time ever. They've had two drivers in the first three, that gets them on the rostrum, and a very happy Ayrton Senna to have picked up 3 wins in such a dismal season. That's not a bad result for such a relatively uncompetitive season, but I'm really sad that Martin Brundle has been dropped, as I say, in favour of Riccardo Patrese, because Brundle has more future. Patrese is more talented, but Brundle is more of a worker, and there's no reason to suggest Patrese will go any better. Well, there he is, his 36th Grand Prix victory in what has been a poor season for him. But on his right and your left, Martin Brundle, a superb second, and on the right of the podium, Michael Schumacher, as the national anthem sounds out. Well, the national anthem is hastily taken off because they've played the British national anthem for the constructors rather than the Brazilian national anthem for Ayrton Senna. Ayrton Senna seems to be completely untroubled by it. Why should he be? Terrific win for him. His future is as vague as that of Alain Prost and Nigel Mansell, but just one or two other compliments as you look at second place
Martin Brundle in this race to Andrea de Cesaris, who finished in 6th position. It's some time since a Tyrrell has been in the points, and Andrea de Cesaris, who is the most experienced Grand Prix driver never to have won a Grand Prix, finishes in 6th position. Michele Alboreto finishes 7th for the sixth time this year. Amazing. He's been out of the points, just out of the points by 1 place for the 6th time today. And in 10th position, Karl Wendlinger, the Austrian, for the struggling March team, who look as though they've got a much brighter prospect for 1993. Very hopeful of the sort of sponsorship that they need in Grand Prix racing. JJ Leto, who is moving to the new Sauber team, the Swiss Sauber team, backed by Mercedes-Benz in 1993, with Ayrton Senna wasting a wonderful drink, champagne again, as is commonplace at the end of every Grand Prix. And just look at that crowd. The crowd is actually down at Monza in comparison with the past, because the Italians, who love their Ferraris, didn't see much of a chance of Ferrari winning, and how right they were, with both Alesi and Capelli retiring in the very early stages of the race. But nevertheless, as you can see from that heaving mass of gaily dressed spectators, there are a heck of a lot of them here at Monza. Now Senna, Brundle and Schumacher file from the podium into the television interview room, and hopefully we'll be seeing and hearing them in the very near future. But confirmation that the 1992 Italian Grand Prix was won by Ayrton Senna, 17 seconds ahead of Martin Brundle, whose teammate Michael Schumacher in the second Benetton was 3rd. Gerhard Berger went the full distance in the second McLaren to finish 4th, ahead of Riccardo Patrese, who led but dropped back, we assume because of a suspension problem, in 6th position, and last point scorer, 1 lap down, Andrea de Cesaris, 7th Alboreto, 8th Martini, and in 9th position behind Pierluigi Martini was Ukio Katayama, the Japanese driver. That's the highest I think that he has finished this season. Karl Wendlinger in 10th position. Incidentally, Katayama equals his highest position because he was 9th in Brazil. And in 11th place, the last official classified finisher, JJ Leto. Fastest lap, Nigel Mansell, lap 39, 1 minute 26.119, 1/10 of a second off the lap record. So now we go in on September the 27th, in a fortnight's time, to Portugal. And after that, of course, to Japan, and finally the last Grand Prix of the year, completing what has already been a superb World Championship, to Adelaide in Australia. Look at this magnificent Monza circuit. I remind you that it was built in 1923. It has been used continuously since then. On this track, great drivers like Nuvolari, Caracciola, Rosamar, Jim Clark, Jackie Stewart, Fangio, you name it, they have raced here. The whole place oozes Grand Prix history and tradition, and you feel a very special atmosphere and excitement when you come to Italy, not only because of the enthusiasm of the average Italian, the Tifosi, but because of the location. It has been held once or twice in other places, but none of them have been as special as Monza. And certainly not for Ayrton Senna, who you see there on this replay of him taking the Ferrari flank. There was Gilles Villeneuve, of course, another ex-Ferrari driver, held in esteem and gigantic admiration by all Grand Prix lovers. And we're staying, I'm glad to say, to hear what race winner Ayrton Senna. Now that, you see the sparks there striking up from the back of the under tray of Riccardo Patrese's Williams. I need hardly tell you that this is a replay. It's not been unknown for thousands and thousands of Tifosi to be on the track before everybody's finished. And one memorable year, Nigel Mansell in the Lotus was battling with Bruno Giacomelli for a position when they came out of the Parabolica together,
and Nigel Mansell backed off, and Bruno Giacomelli took that place simply because he was more interested in finishing than finishing before he hit anybody. I'm glad to say he didn't. And you see now we were sweeping across the paddock. They're in their seventh heaven, the fans now, because they're on the track, they're on the grid. McLaren having won, Benetton Ford. This has been a magnificent result for Benetton and for Ford. It was the new 7 Series engine that was used to propel Brundle and Schumacher to second and third places. And not a good race for Renault, although it wasn't a bad race because of their problem. It was apparently a bad race for Nigel Mansell because of gearbox, and for Riccardo Patrese because of suspension problems. And to be fair to Williams, the active ride suspension which they pioneered and have been so successful with has given, as far as I know, no trouble at all this season. So now you look down on Monza, you're looking in the direction of the race, and hopefully we'll look up towards the Rettifilo. On the left, the grandstand; on the right, the major new complex of pits and press offices. Now you can see the Rettifilo coming into the top of your picture as the aeroplane sweeps over Monza, and down there the United Nations, well, the flags of the nations, the Union Jack, the Brazilian flag, the Ferrari flag, and the people who come here know that they have seen a good race, particularly because of the efforts of these 3 men. In the middle, Ayrton Senna. On your left, Martin Brundle. A very happy Martin Brundle. On the right, Michael Schumacher. They've both proved something, especially Martin Brundle. And I'm just listening for the first question, as you are. And I've no doubt that it'll be to ask Ayrton Senna whether he thinks he could have done any better under the circumstances. He hardly could, of course, having won the race. And Martin Brundle looking his usual phlegmatic self. Michael Schumacher on the right, just 23 years old. And that's his 4th. Congratulations, your 3rd win of the year. But I bet you thought while you were lying in 3rd place that you couldn't perhaps win this one. Well, after the start, I didn't think I could maintain the pace with Mansell. But he only opened a little bit of a gap and then stopped there, and I kept pushing hard to try to keep the gap as small as possible, and had Riccardo another couple seconds behind me, so I just pushed very hard right from the beginning, and I was able to stay in touch within some distance, you know, and still Riccardo behind me a couple seconds. Then I started to have some problems, and Riccardo close on me. He took me easy on the straight, just coming really fast. I think he was very good on the braking maneuver there, because he was very late on the brakes, and I thought he was going to go straight. From there on, then I just tried to chase then but Riccardo and hope he would catch Nigel. And we were just going our own pace. But I was a little bit slower than they were, even trying hard. But with traffic, I was always somehow being able to close again the gap. And then they were going away a little bit again on a clear circuit. So I said, okay, I don't know, they're pushing hard each other. Therefore, if I maintain some pressure, maybe something goes wrong at the end of the race. And then Mansell first went, and not long after Riccardo. And I don't know what were their problems. But I'm very happy with my own race, because I believe that with the car engine combination we had for us here, it was the very best I could get out of it today during the race, throughout the race. Ayrton, can I ask you, first of all, what's your reaction to Mansell's retirement? And secondly, will you still be interested in the Williams drive? Well, I have some sympathy for Nigel, because it clearly seems that he doesn't really want to stop now. But the situation is just that way, and I feel in some ways sympathy for him, because I have a similar situation. I have not done my
official announcement reading any paper to anyone, but I made it clear so far that unless I feel I can have a competitive situation in the future, I won't be driving too. So I know what's the feeling like, and therefore I think it's not a nice thing for him. It's not a nice thing for any of us. But the Williams drive, might that change your mind about next year? No, it's no secret that I've been trying very hard to get some deal with Williams. Situation is very complex. It's not nice, it's not clear either. But I don't think Nigel's position today or before was the problem for me going there or not. And the problem is somebody else, as we all know. Therefore, I don't know what's going to happen anyway. And we have just wait and see. Time will really make things clear to all of us. I don't think anybody knows what's going to happen right now. Well, Ayrton, one of your old sparring partners from Formula 3 days alongside you. Congratulations, Martin Brundle. Second place, equaling your best ever, of course. Can't do you any harm because you're looking for a drive next year too. Yeah, I currently haven't got a contract for 93, but you know, there's 3 more races left this year yet, and let's worry about those. And just keeping an eye on the situation. It's a sad day for British motor racing if Nigel's retiring. I hope I can put a few smiles back on the face. Any incidents for you during the race, Martin? Had a poor start, which is unusual. We both did, and I had to be quite aggressive in the first few laps. When I emerged from Ferraris and that, I was 16 seconds behind Ayrton. I could keep that gap for some time, but I was working my tyres much too hard. I couldn't, I was going to have to make a pit stop if I carried on driving at that speed. So I just kept my distance and kept a watch out behind. And the traffic I found particularly difficult today. It was just a bad day for traffic. Michael Schumacher, third place. You were dead last after the first lap. What happened on that first lap? In the first lap, I made a little mistake, I would say. I was quite close behind Boutsen after I made a bad start and went into the wrong gear. Instead of third, I went into fifth, and I lost a couple of places. And then I was trying to catch Terry in the end of the straight in the braking, but then he moved to the inside. He was in front of me, and I couldn't brake anymore with the car enough. And just touched this rear wheel, and the nose was destroyed. It was unfortunately, it was like this because I think today my car was quite good, and we could be a bit further in front, and I'm quite sorry for the mechanics. They have done a good job this weekend. Well, you're now in second place in the World Championship. You must be delighted with that. Oh, that's nice, yeah. I mean, there was some talking already before the race and after Spa, but I really didn't think about second place. For me, it's fantastic to stay in third position. I wouldn't believe this in the beginning of the year, to be there. Now I'm in second position, but as Martin said, there are still 3 races open, and I have somebody, two guys behind me. I think they still be able to catch me. But we have to see what the end of the season is bringing us. If I could continue like this, it would be fantastic. But we just have to see. Congratulations anyway. Well done, Ayrton, third winner of the year. Many congratulations to you, McLaren, and to you, Martin Brundle, a great second place. Thank you, gentlemen. The somebody else that Ayrton Senna referred to is, of course, Alain Prost. So, a memorable and exciting Italian Grand Prix. Will Nigel Mansell maintain his resolve to retire? Will Ayrton Senna get the Williams drive? We'll know at the Portuguese Grand Prix in 2 weeks' time, I hope. Join us there on BBC Television.